Fala pessoal, meu nome é Guilherme, bem-vindos ao canal Delongas. Hoje mais um vídeo da série sobre o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han e dessa vez esse livro aqui, Capitalismo e Impulso de Morte. É um livro de ensaios e entrevista que o Byung-Chul Han deu nesse vídeo especificamente, a gente vai trabalhar com o ensaio que dá nome ao próprio volume, que se chama Capitalismo e Impulso de Morte, certo? Vamos lá, sem mais delongas. Primeiro, quero começar dizendo que capitalismo e impulso de morte é um contrassenso, tá, gente? É um contrassenso. O capitalismo, ele é associado, ele busca se estabelecer como ideologia, como programa, um impulso de vida, uma pujança de produção, de acumulação, de desempenho, que são até contrários à ideia de morte. O capitalismo tem uma certa ojeriza à morte. Mas o que nós vamos ver é que justamente essa ojeriza à morte do capitalismo é mortal, é que é mortal, certo? É que é uma espécie de, como o Byung-Chul Han vai chamar, uma doença do capitalismo, né? Então vamos começar, dado esse gostinho inicial, vamos começar aqui primeiro, para que negócio é esse de impulso, né? Vejam, o Byung-Chul Han, ele retoma efetivamente a teoria dos impulsos, ou teoria das pulsões, ou como já foi chamado até antigamente nas traduções mais antigas do Freud, a teoria dos instintos, né? Então vejam, há muitas traduções, você pode chamar de instinto, de pulsão, de impulso. Aqui eu vou seguir a linha do Byung-Chul Han, conforme a tradução que eu li, que é a ideia de impulso. Mas é a mesma coisa, né? Conceitualmente é a mesma coisa. Impulso de. E o Freud faz a teoria dos impulsos, inicialmente, durante sua trajetória, né, intelectual, ele promove a ideia de um impulso de vida, que ele chamará também em alguns momentos de eros. E é um impulso voltado justamente para a ideia de preservação, ideias originais, assim, ideias que estão ali no ser humano desde a mais tenra idade, ideia de preservação da vida, a própria ideia de procriação, né? Daí ele chamar de eros, a ideia de proteção, certo? Da sua própria vida ou da vida dos seus entes queridos, dos seus familiares, enfim. Impulso de vida é o impulso daquilo que nos mantém querendo, de alguma forma, estar vivos, né? Quando nos agarramos efetivamente à ideia de permanecermos no mundo vivos, procriando, cuidando de outras pessoas, cuidando de nós próprios, cuidando da nossa saúde, cuidando da nossa. Não nos colocando em risco ou em situações de risco, estarmos em alerta. Enfim, é a ideia de um impulso de vida, uma pulsão de vida, certo? E o Freud trabalhou, evidentemente, durante isso em várias obras. Aqui eu não vou me aprofundar, porque a ideia efetivamente é trabalhar com a obra do Byung-Chul Han, mas como ele mesmo retoma o Freud, eu quis trazer aqui para você. E em determinado momento da produção do Freud, ele começa a notar que esse impulso de vida, ele não está sozinho na psique humana, viu, gente? Ele não está sozinho. Ele também, a nossa psique, ela comporta um outro tipo de impulso, um outro tipo de pulsão, que é a pulsão de morte, a pulsão de morte, que é uma vontade de voltar àquilo que o Freud chamará de um estado de anterioridade. Anterioridade em relação ao quê? Anterioridade em relação à própria vida. Uma vontade de voltar a um estado inanimado, quando sequer existíamos. E o impulso de morte ele se revela como?
né? Em quais tipos de comportamentos, em comportamentos como você agir, talvez, de forma um pouco é, despudorada, você ter algumas obsessões, algumas manias de autodestruição, né? São comportamentos relacionados justamente à falta de preservação da própria vida, falta de preservação do eu. Comportamentos voltados, inclusive, para a ideia da destruição, da autodestruição das pessoas, né? Destruição também dos outros, né? O impulso de morte Freud também o relaciona a eventos como guerras, massacres, assassinatos, ou seja, o impulso de morte também não está relacionado só a algo que nós fazemos com nós mesmos, mas também com o que podemos até fazer aos outros. De todo modo, o que nós temos aqui na teoria freudiana do impulso de vida e impulso de morte são duas categorias distintas, né? Duas categorias até opostas. O impulso de vida de um lado e o impulso de morte do outro. Uma separação muito evidente que nós temos inicialmente aqui e que o Byung-Chul Han vai trabalhar já no comecinho do ensaio, né? Essa separação dessas duas ideias de impulso. E aí, pensando então nessas duas ideias de impulso, impulso de vida e impulso de morte, qual é o impulso, né, tendo essas categorias do Freud em vistas, qual deles se associa mais à lógica da produção capitalista? É o impulso de vida ou o impulso de morte? Qual coaduna melhor com a ideologia capitalista? É o impulso de vida ou o impulso de morte? Bom, à primeira vista, nós, ou pelo menos eu, um crítico do capitalismo, poderia até pensar que é um impulso de morte. Afinal de contas, é uma produção desenfreada, é uma situação de acúmulo sem nenhuma medida, sem nenhuma parcimônia, um acúmulo que está destruindo o próprio planeta, uma situação de exploração fora de qualquer realidade, né? Exploração inclusive de outros povos, de outros territórios, de recursos de outros territórios. Então, inicialmente a gente pode até pensar, né, que esse impulso de morte ele faz parte da própria do cerne do capital. E talvez, mas ideologicamente, pelo menos, da forma como o capitalismo se apresenta, ele não está relacionado ao impulso de morte. Ideologicamente, na verdade, o capitalismo ele está mais relacionado ao impulso de vida, um impulso de vida. E diz o Byung-Chul Han que o capitalismo está baseado, na verdade, na negação da morte. O capital é acumulado contra a morte como prejuízo absoluto. Em seguida, lendo uma outra passagem, ele diz que, como exuberância e exorbitância, a morte representa o princípio da antieconomia. Ou seja, a morte ela é realmente um prejuízo, ela é excessiva para o capitalismo. Ela representa uma cisão na pujança econômica do capitalismo. O capitalismo tem, portanto, uma ojeriza a própria ideia da morte, a própria ideia de tudo, inclusive, que se relaciona a, a própria ideia de você padecer de alguma coisa, né? De você estar doente mesmo, de você estar enfermo. O capitalismo não, o capitalismo quer saber de saúde, de pujança, ele quer vender uma ideia de saúde, de pujança, que é necessário para a sua própria lógica de produção, não é verdade? Que é uma lógica que o Byung-Chul Han chama de uma lógica de desempenho. Desempenho. Seres humanos, nós seres humanos contemporâneos, somos seres do desempenho, devemos estar sempre aptos a ter um desempenho cada vez maior, mais produtivo no trabalho, uma cobrança que é uma cobrança já muito pessoal nossa, né? De nos realizarmos no trabalho como sujeitos plenos,
que se realizam na profissão e que se desempenham cada vez melhor ali, sabe? Essa lógica neoliberal que quer vender a ideia de que você não está nem vendendo a sua força de trabalho, o que você está fazendo, na verdade, ao trabalhar, ainda que trabalhando para uma grande corporação, é se realizar, se realizar. Botar ali o seu desempenho em prol da sua autorrealização, né? Então vejam que, do ponto de vista ideológico, o capitalismo ele não gosta da ideia de morte, não gosta da ideia de morte. Tanto assim que nas sociedades capitalistas, dirá o Byung-Chul Han, há um processo de decalque da morte, né? De decalque. Ele dirá que nas sociedades capitalistas, os mortos e os moribundos são cada vez menos visíveis. E com efeito, o Byung-Chul Han não foi nem o primeiro, o Walter Benjamin tem ensaios também sobre isso, né? A sociedade capitalista, biopolítica, ela é asséptica, ela tem horror àquilo que representa uma ideia de morte, aquilo que é moribundo, aquilo que se apresenta na nossa frente como a ideia de perecimento, né? Eh, não à toa que o capitalismo e as sociedades contemporâneas capitalistas continuam tendo diversos programas de cunho que higienistas, né? Sobretudo em relação a moradores em situação de rua, usuários de drogas, né? Políticas higienistas justamente porque aquilo se apresenta como uma ideia de morte, como uma ideia de seres moribundos que não produzem, que não servem para nada na sociedade, portanto, não devem estar nem às vistas da sociedade, nem às vistas do cidadão de bem, né? São CPFs que podem ser até cancelados, né? Como a gente já viu, né, em programas de televisão e até o presidente da República usando esse bordão ridículo de cancelar CPFs, né? Então vejam que, e uma vez que o capitalismo ele decalca a morte, ele alça a saúde como uma ideologia, né? Uma ideologia. Mas vejam, então, capitalismo alçando a saúde como ideologia, o capitalismo como um impulso de vida, onde entra então a questão colocada no título do livro: Capitalismo Impulso de Morte. Se na verdade a ideologia capitalista ela é de vida, de pujança, de desempenho. A ideia do capitalismo associada à morte, ela advém, segundo Byung-Chul Han, de um paradoxo. E ele explicará esse paradoxo nesse parágrafo que eu vou ler com vocês e vou analisar aqui com cuidado. Ele dirá: separar a vida da morte, o que é constitutivo para a economia capitalista, cria a vida morta viva, a morte em vida. O capitalismo leva a vida à morte para que a vida viva. A sua aspiração à vida imortal é mortal. Zumbis de botox, fitness ou de desempenho são aparências da vida morta-viva. Ao morto-vivo falta vivacidade. Apenas a vida que incorpora a morte em si é realmente viva. A histeria da morte é a aparência biopolítica do próprio capitalismo. Ufa, muita coisa aqui pode até parecer até um pouco complicado, mas de fato é, como todo paradoxo, é um pouco complicado. Vejam, ao retirar da cena a própria ideia de morte, a própria ideia de padecimento, de dor, né? O Byung-Chul Han já escreveu até um livro chamado A Sociedade Paliativa, que eu já fiz um vídeo aqui até, se vocês quiserem conferir depois. Ao retirar tudo isso de cena, o que o capitalismo prega é uma ideologia de vida que, na verdade, não é uma vida em si. Não é uma vida em si. É uma vida artificial. É uma vida do mercado. É uma vida que se apresenta como uma vida para o consumo, né?
Não à toa ele cita esses exemplos, né, de zumbis de botox, fitness de desempenho, são aparências contemporâneas dessa vida morta viva. Quer dizer, uma vida um pouco, um tanto quanto vazia de um certo conteúdo, de uma certa experiência mais densa, para que se tenha uma vida que é simplesmente uma experiência de consumo, né? Você se apresentar sempre como o melhor sujeito do desempenho, como a pessoa mais saudável, mais realizada, mais feliz, mais equilibrada, a pessoa que está com a terapia em dia, né? Como eu gosto de brincar aqui, que algumas pessoas gostam de se exibir com isso, né? Estou com a terapia em dia, né? É, então, é um pouco isso, sabe? Essa ideia de uma vivacidade completamente artificial, mercadológica, neoliberal, sabe mesmo? Porque a vida mesmo, diz o Byung-Chul Han, ela precisa estar, ela precisa ter em vista a própria ideia da morte, a própria ideia de uma negatividade, a própria ideia de uma dor, certo? Um enfrentamento, inclusive, da dor. Isso é importante para que nós não vivamos em um estado que de letargia frente a uma situação política, de letargia frente a uma situação, a uma relação com o outro, de letargia frente às próprias relações de exploração, né? Ou seja, nós nos medicamos, nós nos tratamos para estarmos de alguma forma sempre o quê? É, mantidos numa espécie de anestesia geral, né? Que nós tentamos evitar cada vez mais o que? A ideia de negatividade. E a ideia de negatividade mais substancial é a ideia da própria morte. A morte como aquilo que encerra alguma coisa. A morte, inclusive, de elementos do seu próprio eu para que você se doe ao outro. Ou seja, você, de alguma forma, morre-se em você elementos do seu próprio ego para você se doar ao outro, né? Essa é uma ideia de morte figurada, a morte de si como doação ao outro, que o Byung-Chul Han trabalha muito também. E o que o capitalismo traz é justamente uma histeria da morte, uma histeria dessa negatividade da própria morte, né? E essa histeria da morte é a aparência biopolítica do próprio capitalismo, porque o capitalismo ele é biopolítico, ele precisa regular a vida, ele já trouxe em seu bojo muito antes, né? Um pouco atrás da nossa história, justamente a ideia de preservação, inclusive, da melhor vida, da vida da melhor espécie, da vida da espécie do homem branco, heterossexual, não é? Quer dizer, a ideia de vida para o capitalismo, a ideia de saúde para o capitalismo, ela implica nessa problemática biopolítica, e lembremos que biopolítico aqui eu estou falando de um conceito do Foucault que eu já fiz vídeos aqui no canal, e eu vou deixar até aqui na descrição um vídeo curtinho que eu explico esse conceito de biopolítica do Foucault. Pode ser até interessante também para quem estiver curioso sobre esse conceito. Mas trocando em miúdos, a biopolítica é justamente isso, é uma política voltada para a preservação da vida. Preservação da vida. Mas não de qualquer vida. Ela é uma política voltada para a preservação da vida do cidadão de bem, tá bom? Grosso modo falando, é uma preservação da vida do cidadão de bem. Não à toa que regimes completamente arbitrários, fascistas, né? E eles são governos biopolíticos, porque eles se importam com a preservação da vida, mas da vida do cidadão de bem, que deve ser protegido do drogado, do bandido, deve ser protegido do usuário de droga, deve ser higienizado, inclusive, dessas pessoas, né? A vida do cidadão de bem, ela deve estar numa certa redoma higiênica que o proteja desses seres decrépitos, né?
Então, retomando até uma coisa que eu já disse, a saúde no capitalismo, a saúde dentro do prisma biopolítico do capitalismo, ela é uma ideologia mortal. E aí dirá o Byung-Chul Han que a vida que nega a morte como algo meramente destrutivo desenvolve ela mesma traços destrutivos, de tal modo que a saúde passa a ser uma ideologia, uma doença do capital. Olha que curioso, a saúde, a ideia da preservação da saúde passa a ser uma doença do capital. E aí por que eu trouxe até a ideia aqui de presos, né, encerrados aí numa cadeia, né? Porque justamente o que, que o capital, qual o argumento do capital, por exemplo, para que se prendam muitas vezes pessoas, para que as cadeias fiquem cada vez mais superpopulosas? A ideia é justamente de você proteger a saúde da nação, né? Proteger a saúde do cidadão de bem, como eu acabei de dizer, né? É você proteger a sociedade de seres infectos, né? Essas ideias elas estão presentes, vejam, essas ideias elas estão presentes evidentemente no Terceiro Reich, ali com Hitler, mas não só. Muito importante dizer que as ideias de eugenia, de higienismo, de segregação social, de botar pobre na cadeia, não é algo próprio da Alemanha do Terceiro Reich, não é algo próprio da Itália fascista, tá, gente? Lembremos que eu sempre lembro quando eu falo de biopolítica, que grandes líderes ocidentais como Winston Churchill, Henry Ford, ali nos Estados Unidos, eram eugenistas. A ideia de limpeza da sociedade, você limpar a sociedade, ela ainda é muito presente hoje nas sociedades capitalistas. Basta ver os episódios de violência policial que nós temos acompanhados nos últimos tempos, no Rio de Janeiro, agora recentemente com o Genivaldo, para aquele episódio assustador, criminoso, dele sendo asfixiado com uma câmara de gás, ou seja, uma pessoa negra, deficiente física, ou seja, tudo que representa uma não saúde, tudo que representa uma certa lógica de morte mesmo, né? Em relação ao cidadão de bem, o que se apresenta frente ao cidadão de bem como algo decrépito, infecto, virulento, e você pode fazer o quê? Em prol de uma vida a ser preservada, em prol da vida do cidadão de bem, você pode colocar uma pessoa dentro de uma viatura, trancafiá-la naquela viatura com uma bomba de gás lacrimogêneo que serve para dispersar milhares de pessoas. Uma bomba de gás lacrimogêneo serve para dispersar milhares de pessoas, tá? Você pode trancar uma só pessoa com uma bomba de gás lacrimogêneo, cujo efeito é um efeito para as massas, para a multidão. Você tranca uma pessoa ali até que a pessoa morra asfixiada ou de outra forma de morte que isso pode causar uma situação como essa, como ocorreu recentemente. Então vejam que é curioso, parece uma relação meio estranha, mas a proteção total da vida, esse impulso total de vida do capitalismo, ele é um impulso de vida mortal. E é daí que resulta esse paradoxo, então, né? Esse paradoxo que o Byung-Chul Han aponta. É justamente ao ter esse impulso de vida dentro dessa lógica biopolítica que o capitalismo, ele é mortal. Ele é mortal. Então, o que o Byung-Chul Han propõe ao final do texto é uma ideia muito interessante. A ideia do eros, essa ideia da pulsão de vida do Freud, o eros, né, esse deus grego do erotismo, do amor, dos afetos. O eros, para o Byung-Chul Han, ele é um lugar de entrecruzamento entre a vida e a morte. Eros, para Byung-Chul Han, não é tão somente pulsão de vida. Ele traz em seu bojo a ideia da morte. Porque a ideia da morte ela está relacionada, inclusive, com o outro, com a nossa relação com o outro. Então ele dirá o seguinte: o impulso de vida elevado ao extremo, como nas sociedades capitalistas biopolíticas,
se aproxima do impulso de morte. O erótico é o meio no qual a vida e a morte se trocam. Olha como ele explicará isso aqui, né? Deixei até em negrito. O erotismo é uma aventura da descontinuidade. Ele rompe com a descontinuidade do indivíduo isolado para si, no qual a economia está baseada. Ele dá a morte ao eu. Ele dá a morte ao eu. O Eros presenteia o eu com uma espécie de morte. Mas que espécie de morte é essa? A morte é um se perder no outro, que põe fim ao narcisismo. A morte, essa negatividade do outro, a negatividade das outras pessoas que se apresentam para nós, muitas vezes até dentro dessa lógica biopolítica, como seres diferentes, né? A morte é um se perder no outro, que põe fim ao narcisismo. É você compreender também a dor do outro, o padecimento do outro. Então, para o Byung-Chul Han, pulsão de vida e pulsão de morte não são coisas tão distintas como na teoria do Freud. Ao contrário, se entrecruzam, né? A pulsão de vida, o eros, ele precisa de uma certa ideia de pulsão de morte que ponha fim, que rompa com um ciclo narcisista do ser do desempenho, do ser que quer realizar as coisas tão somente para si, um ser que quer ser totalmente saudável, equilibrado, mas que no final das contas é uma saúde, é um equilíbrio que se revestem sob uma característica de autoexibição, de autodesempenho, ou seja, é uma saúde narcísica, uma saúde que não olha inclusive para o outro, que esquece do outro, né? Por isso que essa ideia, então, da pulsão de vida elevada ao extremo, estanque, você se joga dentro de um redemoinho narcísico. E a pulsão de morte, ela freia, né? Ela freia de alguma forma. Lidar com a morte, com a negatividade do outro, você morrer um pouco para se perder no outro, é a forma como o próprio Eros age, segundo a teoria do Byung-Chul Han. E, de fato, se pensarmos no Eros, o Eros ele afeta, né? Ele afeta o outro. O Eros, quando toca alguém, você é afetado, né? Afetado, inclusive, por uma flecha. Você tem um certo padecimento, uma certa morte, mas é uma morte que ela abre espaços o quê? Justamente para uma troca, para você se doar ao outro, perceber a dor do outro. Eu espero que tenha ficado claro, pessoal. Esse livro ele tem uma dificuldade um pouco de explicar porque ele traz muitos paradoxos, mas espero que eu tenha conseguido explicar aqui minimamente para vocês. Espero que vocês tenham gostado e deem um likezinho, né? Aqui no vídeo ajuda bastante, viu, gente? Tanto like, principalmente comentário. Portanto, se vocês tiverem qualquer coisa para comentar, mesmo se dizer, não gostei, foi um lixo, comenta aqui, gostei, foi legal. Pode fazer um comentário dizendo simplesmente, poxa, valeu, obrigado. Então, likes e comentários ajudam bastante o canal a crescer e esse tipo de conteúdo a atingir mais pessoas. Valeu, brigadão, nos vemos no próximo vídeo aqui no canal Delongas.